Bom dia, boa tarde ou boa noite. Isso depende do horário em que você vai estar me vendo. Eu sou o professor Leandro Mondini, do Instituto Federal Catarinense. Eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre editor de planilhas. Especificamente, a gente vai trabalhar com Excel para as aulas de topografia do curso técnico em Defesa Civil do Instituto Federal Catarinense. A gente vai falar sobre o Excel e eu vou usar aqui como exemplo o Excel, mas tudo que for dito aqui é aplicável também para todos os outros editores de planilhas similares no mercado, como o LibreOffice, o OpenOffice, qualquer um desses editores de planilha que sigam a mesma linha do Microsoft Excel, ok? Então eu vou começar aqui abrindo o Excel. Vou guardar aí a abertura do Excel, beleza, vou transformar ele em tela cheia. Então, o Excel, como vocês veem aqui, ele tem uma interface muito parecida, né? Uma interface similar com a do Microsoft Word ou qualquer um outro desses editores de texto. A diferença é que a área de trabalho dele aqui, onde a gente vai editar de fato, ela está subdividida em colunas, certo? Ela está toda dividida aqui, ó, em colunas e em linhas, em uma malha matricial, certo? Formando essa malha aqui, essa matriz, né? Toda linha e toda coluna ela tem um identificador. Se vocês observarem aqui, ó, cada coluna tem uma letra, né? Então aqui eu estou na coluna H, por exemplo. Aqui eu estou na coluna K. Certo? Aqui, ó, toda linha tem um identificador também que é um número, certo? 1, 2, 3. Agora, eu não sei se vocês percebem, mas quando eu clico em alguma célula, certo? Quando eu seleciono essa célula, aqui nesse canto vai aparecer qual é o endereço dessa célula. Olha só, essa célula, ela é a célula D4, certo? Quando eu clico nessa célula aqui, por exemplo, ó, ela é a célula H7. Então eu tenho o endereço dessa célula. Isso me facilita para poder identificar ela no futuro, quando a gente for trabalhar fórmulas. Vocês vão ver que eu posso chamar a partir desse endereço, né? A partir desse identificador de coluna e linha, eu posso chamar essa célula. Então ele facilita alguns processos que daqui a pouco eu fosse trabalhar, né, com rotinas de cálculo. Isso facilita porque eu posso criar uma planilha que seja dinâmica. Eu posso simplesmente aqui alterando valores, alterando alguns valores, modificar o resultado final da minha planilha. Isso facilita em diversos aspectos, a gente já vai ver logo em seguida, né, algumas aplicações práticas para isso, inclusive dentro da topografia, por exemplo, para calcular a interpolação das curvas de nível, como a gente viu lá na aula sobre curvas de nível, trabalhando com o Draft Site, certo? Então, basicamente, é isso aqui sobre a minha área de trabalho. Vocês vão ver que ela tem aqui em cima essa divisão, ó, em abas, né? Cada aba dessa aqui diz respeito a alguma coisa. Então a aba arquivo aqui é onde eu vou usar para abrir novo, para criar um novo, para abrir, salvar, salvar como, imprimir, compartilhar, exportar, publicar, fechar, exatamente como no Word ou qualquer outro editor de texto. Existem aqui alguns modelos, alguns tutoriais prontos. Isso aqui seria interessante caso vocês queiram depois se aprofundar um pouquinho mais no editor. Ele vai ter aqui esses tutoriais. Além disso, ele tem modelos a serem aplicados. Por exemplo, a planilha financeira, orçamento pessoal mensal, né? Vamos ver aqui, ó, eu tenho orçamento, calendário, deixa eu ver outras coisas, horário de tarefa da semana, fatura, agenda de aluno, tarefas diárias,
planejador de projetos aqui, extremamente interessante, um planejador de projetos aqui, porque ele vai criar períodos para execução desse projeto e tal, então isso aqui é bastante interessante. Linha do tempo de projetos aqui também é interessante, porque eu vou saber quando começa e quando termina uma determinada atividade. Então são modelos prontos que já vêm formulados, que eu posso só aplicar a alguma tarefa que eu queira no meu dia a dia. Nós vamos trabalhar aqui com um modelo pronto, com um novo, né? Pronto não, nós vamos trabalhar com o novo aqui, que vai simplesmente abrir a planilha nova para a gente criar a nossa própria planilha, né? Customizar o que a gente quer. Mas a gente tem a opção de várias planilhas prontas, né? Onde eu só vou inserir valores e resolver aí a minha vida. Depois de iniciar aqui a gente tem colar, né, que é o tal do Ctrl V, o copiar, que é o tal do Ctrl C. Isso aqui a gente cola as formatações de uma célula que a gente já formatou, a gente simplesmente vai pincelar em cima da outra. Então é extremamente interessante isso aqui. O recortar. Depois, inserir, aqui é onde a gente vai inserir alguns objetos. Hoje a gente vai trabalhar com inserir gráficos, né? A gente vai criar uma tabelinha e depois graficar ela, só para entender como é que funciona um gráfico. Depois, layout de página, aqui é onde a gente vai definir como funciona a nossa página, certo? O tamanho de folha, as margens dela, a área que a gente vai utilizar para impressão, plano de fundo caso a gente queira. Depois aqui, algumas fórmulas, né? A gente vai verificar a situação de algumas fórmulas, como é que se insere algumas fórmulas e como elas funcionam. Dados, a gente vai aprender a fazer a classificação de uma planilha para reorganizar ela, por exemplo, do valor maior para o menor, ou em ordem alfabética do A ao Z, certo? Isso ajuda bastante também a organizar depois a nossa planilha depois de pronta. Revisão aqui, a gente não vai trabalhar muito com isso aqui, mas para vocês entenderem, ela tem um dicionário de sinônimos, que é onde vai fazer a correção da minha ortografia, a troca de palavras, né? Eu estou usando um termo, mas gostaria de usar outro. Aqui eu tenho nesse ABC a verificação da ortografia, onde a gente vai fazer a correção ortográfica da nossa planilha, né? Corrigir o português ali para entregar uma planilha livre de falhas. Depois aqui tem proteger a planilha. Se eu quiser bloquear as células dela para que ninguém possa alterar, eu posso vir aqui proteger a minha planilha. Proteger uma pasta de trabalho, ela vai proteger só a aba da planilha, então isso é interessante também. Ocultar ou tintar, isso aqui a gente não vai trabalhar nesse momento. Traduzir, a gente vai mudar o texto. Inserir comentários, muitas vezes a gente quer colocar orientações em algumas células. Essas orientações, quando a gente corre em cima da célula, né, ela deixa esse marcadorzinho aqui, e aí a gente coloca então aqui, por exemplo, qualquer coisa, né? Pronto, ó. Sempre que eu vier aqui em cima dessa célula, ele vai mostrar o que o Leandro Mondini comentou, tá vendo? Ó, SD, A, S, F, A, S, D, G, né? Então ele vai colocar ali um comentáriozinho. Para que serve isso, Leandro? Bom, isso serve simplesmente para que eu possa colocar algum tipo de comentário que vai ajudar a quem vai preencher a planilha, por exemplo, né? Colocar uma orientação, aqui nessa célula você vai inserir tal e tal valor, né? Então a gente pode fazer isso para facilitar depois o preenchimento por um terceiro, né? Não necessariamente, não é uma obrigação fazer isso, mas é interessante como orientação se a gente for pensar nisso, tá? Então aqui em página inicial, pessoal, bom, eu posso configurar texto, como a gente configura em qualquer outro editor, mudando o tipo de letra que a gente vai usar, o tipo de fonte, né? A gente pode alterar o tamanho dessa fonte, a gente pode fazer a pintura do fundo aqui, a gente pode retirar uma pintura de fundo, a gente pode mudar a cor dessa fonte, certo? A gente pode mudar a cor dessa fonte, a gente pode colocar em negrito, itálico, sublinhado. Então a gente tem aí como manipular isso. Outra coisa interessante,
A gente pode pintar as bordas da nossa planilha, certo? Eu posso escolher o tipo de borda que eu vou querer usar. Eu quero só na borda inferior, só borda superior, esquerda, direita, todas as bordas sem borda, né? Então a gente tem como fazer isso para organizar a nossa planilha, para decorar ela de certa forma, para tornar ela mais legível. Depois aqui é a posição do texto na célula. Imaginem que eu tenho uma célula grande, né? Eu vou definir se meu texto vai ficar embaixo, no meio ou em cima. Se esse meu texto vai ficar no canto direito, no centro ou no canto esquerdo, certo? Eu posso determinar se eu vou colocar recuo ou diminuir o recuo, né? Eu posso aumentar recuo, é como se a gente fosse dando uns tabzinho nela, né? Ou reduzir recuo, inclinar o texto, certo? Se a gente quiser inclinar o texto no sentido horário ou anti-horário, se eu não quiser inclinar, eu simplesmente retiro aqui o inclinar o texto. Quebra de texto, né? Digamos que o meu texto seja muito longo, ele vai avançando para as outras células. Depois, se eu preencher essa célula aqui, ele é apagado, não necessariamente apagado. O que acontece com ele é que ele fica fica abaixo dessa célula. Então quando eu quebro ele, certo, ele fica totalmente visível. Então isso às vezes é necessário para criar o identificador, né? Além disso, eu posso mesclar células. Eu posso então mesclar duas células aqui para criar uma única célula. Eu posso mudar a formatação dessa minha célula para gerar um texto sem formato específico, um número, moeda, contábil, data abreviada, data completa, hora, porcentagem, fração, centímetro. Então, a título de exemplo, né? Vamos só colocar aqui, por exemplo, eu tenho 1572. 1572, eu quero que isso aqui seja dinheiro, moeda, ele vai organizar isso como moeda. Eu não quero que isso seja moeda, isso é uma hora, isso é uma data. Então ele vai colocar aqui como data, né? 15 de maio de 1980. Ele vai colocar como data. Eu não quero data, Leandro, eu quero porcentagem. Então eu tenho aqui, 100. Ele vai escolher uma data relacionada àquele 100. Não, mas eu quero porcentagem, Leandro. Então, eu quero 100%, Pronto, porcentagem. Então eu escolho, na verdade, o geral sem formatação. É 1, né? Então ele vai me dizer, ele vai me ajudar a organizar a minha célula com aquilo que eu quero indicar. Certo? Leandro, mas se eu quiser colocar metro, centímetro, né, unidades, por exemplo, de medida. Não, isso o Excel não faz para mim. Ainda não, pelo menos nesse momento, ou não até onde eu saiba. Certo? Eu tenho 0,5, é um valor. Eu quero transformar isso aqui em fração. O Excel faz? Vamos ver se o Excel faz isso em fração. 1/2, né? 3 dividido por 15 em fração, 1/5. Eu quero 4,793. 4 e 4/5. Então ele vai me ajudando a organizar isso tudo em fração. Então o Excel ele ajuda bastante nesse sentido, certo? Ele ajuda bastante, né? Ele facilita muito as rotinas. Outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês nesse momento é o seguinte: sempre que eu escrever aqui, ele vai aparecer aqui, nessa linha o que eu estou escrevendo lá embaixo, ok? Sempre que eu escrever aqui, ele vai aparecer nessa linha. E aqui ele tem um f de x. F de x é alguma coisa em função de x. Isso é para eu inserir uma equação,
certo? Então o Excel me possibilita uma série de equações e aqui ele tem quais são os modelos de equação. Eu posso escolher ainda outras equações, ó, tudo financeira, data e hora, matemática, estatística, né? Então eu posso colocar aqui algum tipo de equação. Claro que se eu quiser eu venho aqui em fórmulas e as mesmas fórmulas, as mesmas funções que eu tenho aqui, eu vou ter aqui, certo? Mas é mais para simplificar mesmo o meu trabalho. Então, sobre essa tela inicial, era praticamente isso que eu gostaria de informar vocês, exceto uma última coisa. Eu tenho aqui, ó, classificar e filtrar, que depois eu vou explicar para vocês como é que funciona, e a autossoma. A autossoma, pessoal, é o seguinte, eu vou colocar uma série de valores, né? Eu vou ter aqui por exemplo, eu preenchi todos os valores que eu queria, né? Agora eu quero somar todos eles, eu preciso do somatório. Eu simplesmente clico aqui, ó, em autossoma, dou um Enter, ele vai somar o valor de todas essas linhas aqui, ó. Então a soma total desses valores que eu tinha digitado é 48. Né? Isso facilita muitos processos que a gente vai acabar adotando a partir daqui para frente, né? Principalmente em estatística, isso ajuda bastante, né? Talvez lá em estatística, se vocês conhecessem essa aplicação aqui, ela teria facilitado um pouco a vida de vocês. Óbvio que o objetivo da disciplina de estatística é fazer vocês, fazer vocês trabalharem as estatísticas manualmente também para aprender, né? Para entender o que vocês estão fazendo. Mas com a aplicação aqui ela simplifica muito. Isso mostra, né, que a estatística ela não é difícil, né? Tem ferramenta que facilita ela. Eu tenho ferramenta que pode me ajudar a facilitar muito. Pessoal, e aí a gente vai entrar numa coisa que são as fórmulas básicas. Certo? A gente vai trabalhar agora com algumas das fórmulas mais básicas. Então eu vou começar a digitar aqui uma planilha qualquer, certo? Vamos imaginar que eu quisesse fazer aqui, por exemplo, um orçamento, né, de serviços em terraplenagem para remoção de solo que deslizou em uma estrada da minha cidade, né, durante um evento climático qualquer. Então eu vou começar aqui, ó, né? Vou começar colocando aqui, ó, um N. Eu vou começar colocando aqui, vamos lá, orçamento de serviços em terraplenagem, certo? Essa é a minha planilha, isso é o que eu quero trabalhar nessa planilha. Eu vou colocar aqui, primeira coluna, um N, para eu poder, um código, vamos lá. O código, pronto que seja. Depois eu vou colocar aqui, ó, serviço, ó, eu estou identificando cada uma das minhas colunas, ó, serviço. Estão vendo que eu arrasto para lá e para cá, ó? Por que eu arrasto para lá e para cá, pessoal? Para aumentar ou diminuir o tamanho da minha célula. Eu sei que o meu serviço vai ficar grande, né? Então, eu vou mexer nele para que caiba o serviço na linha, certo? Depois eu vou colocar aqui, ó, unidade, quantidade, valor unitário e valor total. Olha só. Pronto. Coloquei aqui a unidade, quantidade, valor unitário e valor total, certo? Agora eu venho aqui, ó, e coloco o código, por exemplo. O código é primeiro serviço que eu vou ter. Vamos imaginar que seja topografia. Eu preciso lá mandar o topógrafo para levantar a quantidade de solo a ser removida, né, ou a fazer a alocação da minha obra. Unidade. Eu vou colocar a unidade aqui como sendo hora.
quantidade de horas. Eu vou, digamos que eu tenho uma estimativa de que eu vou levar 20 horas de serviço de topografia. Qual que é o valor da hora de topografia? R$150 a hora, né? Qual que é o meu valor total? Não sei, certo? Depois eu venho aqui, serviço 2 que eu vou ter. A remoção de solo com escavadeira hidráulica. A unidade é hora também, vou trabalhar por hora. Quantidade, bom, eu vou levar uma semana de trabalho aproximadamente. Essa uma semana de trabalho aproximadamente, se eu trabalhar 8 horas por dia, vão me dar aqui 40 horas. Essas 40 horas, qual que é o valor da minha hora da escavadeira? R$250, ok? Ok. Depois eu tenho aqui o meu item 3. Meu item 3. Transporte com caçambas. Qual que é a minha unidade? Bom, a minha unidade é quilômetro por metro cúbico, certo? Eu imagino que eu vá utilizar que a minha obra ela esteja distante, né, do meu bota fora, lá onde eu vou jogar esse material, mais ou menos. Vamos pegar aqui uma célula auxiliar qualquer. Digamos que a minha obra esteja distante mais ou menos 10 km, certo? Do meu bota fora. Vou 10 km, ida e volta, certo? Ida e volta é 5 km para ir no meu bota fora, 5 km para voltar. E eu tenho ali a remoção desse meu material, né? Sei lá, 1 milhão de metros. Sei lá, 200 mil metros cúbicos. Vamos ver se eu coloquei aqui certinho. Número. Usar separador. Porque eu botei 2 milhões, não quero tanto. 2 mil metros cúbicos, certo? Então, quanto é que vai dar? Bom, eu tenho... Por metro cúbico não, vezes metro cúbico. Quilômetro vezes metro cúbico. Eu tenho 200 mil metros cúbicos que eu vou transportar por 10 quilômetros. Esse valor aqui, eu vou colocar o separador de unidade aqui também, vai me dar 2 milhões de metros cúbicos, certo? Número separador aqui, vai me dar 2 milhões de metros cúbicos por vezes quilômetro. Então essa é a minha unidade. E aí eu pago por isso 25 centavos. Depois eu vou ter aqui, vamos lá, eu tenho a topografia, eu tenho a remoção de solo, eu tenho o transporte com caçamba. Depois eu tenho vamos imaginar que depois eu vou ter que passar ali a patrola, então eu vou ter aqui serviço de motonivelamento. E aí o serviço de motonivelamento eu vou fazer por hora também. Vamos imaginar que esse serviço aqui eu vou levar um dia de trabalho, então eu vou ter 8 horas de motoniveladora, sendo 150 a hora da minha motoniveladora. Eu vou ter aqui 5 base para pavimentação. Nessa base para pavimentação eu vou colocar aqui por
metro quadrado, ou por metro quadrado, vamos lá. Eu imagino que seja um trecho de rua deslizado ali que tenha, ó, o meu trecho de rua, ele tem mais ou menos 10 metros de largura, que é a rua, e um comprimento de 150 metros. Então eu posso simplesmente multiplicar. Como é que eu vou multiplicar, pessoal? Eu vou dizer, ó, que esse valor, essa quantidade, ela vai ser igual. Eu boto o sinalzinho de igual, tá vendo aqui, ó, onde eu tenho a unidade, aqui ó, onde tem aquela minha linha ali, onde tem o f de x, né? Ó, igual, e aí eu vou dizer igual a 10, ó, L7, que tá aqui, ó, vezes, eu vou colocar o asterisco, ó, vezes, e aí eu vou colocar vezes quanto? Vezes o comprimento, ó, M7. Olha só, eu criei ali, ó, uma espécie de uma fórmula, ó. Olha que fórmula simples. Eu estou dizendo que eu quero multiplicar, né? Eu quero multiplicar o meu valor do L7 com o meu valor do M7. Então, um Enter, ó, ele calculou para mim 1.500 metros quadrados. Depois eu venho aqui, ó, fiz a base para a pavimentação, vou colocar, 6, pavimento asfáltico. Pavimento asfáltico, eu vou colocar aqui, ó, em metro quadrado, e ele é igual de cima, é o mesmo valor, então eu posso simplesmente colocar aqui, ó, na minha fórmula igual, o de cima, ó, igual D7, que é o endereço da célula acima, certo? Quanto é que é o meu preço da base? O meu preço da base aqui, ó, é R$ 7,00 colocada. Quanto é que é o meu preço da minha pavimentação asfáltica? R$ 25,00 o metro quadrado implantado. 25? Não, vou colocar aqui R$ 100,00 um metro quadrado implantado, certo? Agora, não, é 25 mesmo. Agora eu vou colocar aqui o que é mais. Bom, é isso. Fechou. Bom, vamos lá. Eu tenho agora aqui, ó, um serviço de orçamento feito. Lembra que eu falei para vocês que a gente pode deixar a nossa planilha mais bonitinha? Como? Ó, eu venho aqui, ó, e eu digo que eu quero que esse texto aqui em cima ele fique distribuído ao longo da minha planilha toda, tá vendo, ó? Ó, que bonitinho. Agora eu venho aqui, ó, e eu quero que esses valores aqui, ó, todos eles fiquem centralizados em negrito. Estão vendo? Estou decorando, né, a minha planilha. Eu quero que isso aqui tudo, ó, fique centralizado, que eu não gosto que fique lá no canto. Eu quero que isso aqui tudo fique centralizado. Ó. Agora, eu quero que esses valores unitários aqui, ó, eles sejam me dados em dinheiro. Ó. Eu só venho aqui, ó, tem o atalhozinho, ó, dinheiro, português, Brasil. Pronto. Eu quero que os valores aqui, ó, totais também sejam dinheiro, português, Brasil. Certo? Agora eu posso simplesmente vir aqui, ó, e inserir uma fórmula que diz para mim o seguinte, ó, eu quero que o valor total seja igual à quantidade, nesse caso 20, né, o D3 vezes o 150. Eu quero que o meu valor total aqui, ó, seja igual a 40, que é o meu D4, vezes o 250. Estão vendo? Então eu posso fazer isso célula a célula. Mas o Excel, ele é inteligente. Então depois que eu digitei a fórmula, ó, se eu ver aqui, ó, eu posso, nessa mesma célula aqui, ó, que eu acabei de preencher a fórmula, vocês estão vendo que tem um quadradinho aqui no cantinho, ó. Quando eu boto o meu cursor ali em cima, ele aparece aquele maisinho. Quando ele aparece aquele maisinho, ele está dizendo para mim o que eu quero fazer com isso. Eu clico nele, ó, e arrasto para baixo. Eu estou trazendo a fórmula, a mesma fórmula que eu apliquei lá, eu estou trazendo para todas as células abaixo. Então ele copiou essas fórmulas. E agora eu quero saber qual é o meu valor total desse orçamento. Então eu venho na linha de baixo e clico aqui, ó, autossoma. E ele vai simplesmente somar para mim esses valores. Olha que maravilha.
Então, minha obra vai custar R$562 mil, certo? R$562 mil. Eu tinha exagerado aqui na quantidade. A minha obra ficou cara demais porque aqui eu botei 200 mil metros cúbicos. Eu jamais teria 200 mil metros cúbicos para remover aí nessas 40 horas de máquina, né? Eu teria talvez aqui uns 1.500 metros cúbicos, né? Isso aqui seria o mais óbvio, né? Então, ó, vocês viram que eu altero o valor aqui, ó. Ele altera automaticamente aqui o meu valor do transporte e ele altera automaticamente o meu valor total. Vamos ver de novo, ó. Eu tinha dito que eu tinha 200 mil aqui, né? Ó, daria 562 mil a minha obra. Quando eu venho aqui e altero, eu tenho 1.500 só, né? Eu fiz isso de propósito para a gente entender depois como é que ia ficar esse cálculo, né? Ó, ele pode simplesmente alterar ali o valor, ele vai mudar o valor final da minha obra. Não, eu tenho 15 mil metros cúbicos, olha, vai para 100 mil a minha obra, 99.700 a minha obra, né? Então, eu alterando o meu valor ali, eu vou alterar o que está acontecendo na minha obra também, né? Então, digamos que 2.000 metros cúbicos, ó, tá aqui, ó, uma obra de 67 mil. Então eu posso ir ajustando a minha planilha depois dela feita. Eu posso simplesmente alterar valores. Mesma coisa, ó, eu posso vir e alterar direto aqui, ó, depois que eu tenho um modelo de orçamento pronto, eu posso vir e alterar aqui, certo? Agora é o seguinte, eu quero decorar, eu quero deixar essa minha planilha bonita, então eu vou botar isso aqui em negrito, porque esse aqui é o título da minha planilha. Eu quero deixar ela toda com as célulazinhas, ó, demarcadas bonitinhas, ó, estão vendo? Então eu deixei ela ali marcadinha. Se vocês vão perceber quando vocês forem usando o Excel, por exemplo, que se eu mandar imprimir esses risquinhos, esses traçados, essas bordas de célula aqui, elas não aparecem na minha impressão. Nunca. Agora, quando eu desenho a borda, como está aqui, ó, né, quando eu seleciono e mando desenhar a borda, ela vai dizer para mim que isso aqui também vai sair no desenho, certo? Se eu quisesse pintar aqui, eu quero que isso aqui, ó, que esse fundinho aqui, ó, seja cinza, eu venho aqui e boto cinza, ó. Aonde? Aqui, ó. Estão vendo? Eu venho aqui, ó, né? E altero aqui minha cor, ó. Eu quero que isso aqui, ó, seja laranjadinho, ó. Então eu venho aqui, ó, nas cores do tema, né? Laranjadinho, ó. Certo? Eu quero que esse meu valor aqui total, ele seja negrito. E eu quero que a letra seja azul, para destacar. Então tá aqui, ó, azul. E eu quero que o fundo aqui seja amarelo, para destacar bastante, ó. Beleza, eu posso fazer isso, certo? Eu quero que aqui, ó, nessa linha inteira, esteja escrito total. Então eu seleciono a linha, dou um mesclar e boto aqui, ó, total. Total. Leandro, esse total aqui, ó, é o teu total bruto. Mas nós estamos em obra pública. Então, eu preciso calcular aqui o BDI. Em obra pública tem uma coisa que chama bonificação de despesas diretas, né? Então eu vou chutar aqui, ó, um BDI e eu vou colocar aqui, ó, BDI. Opa, deixa eu fazer diferente. Vou colocar aqui, ó, BDI. Eu vou escrever bonificação de despesas indiretas. Aqui, pessoal, é valor de imposto, valor de o lucro, seguro, tudo que a empresa vai pagar e que está embutido no valor bruto dela, certo? Que vai estar embutido no valor bruto dela. Digamos que a empresa vai colocar aqui, ó, 29% de BDI. 29%, vamos botar aqui, ó, 29% de BDI.
certo? E aí eu vou colocar aqui, ó, então, que o meu valor do BDI é isso aqui vezes isso aqui. Ó, 19.000 vai ser BDI, certo? Aí eu venho aqui, ó, né? Preencho, eu vou deixando lá também. Agora eu quero total mais BDI. Então eu vou colocar aqui na linha, né? Ó, total mais BDI. E aí eu venho aqui, ó, e coloco uma fórmula, ó. Então, quanto é que é o meu total? Boto igual meu total, o 67.200, que vai estar ali na F9, né? Mais o meu BDI. Ó, tá vendo? Só digitei o mais ali, ó. Meu BDI, que é 19.488, que vai estar na minha F10. Feito isso, dou um Enter, ó. Ele colocou aqui para mim. Quanto é que é esse meu total? Esse meu total da obra agora é 86.688. Ok? 688. Agora eu vou colocar aqui, ó. O pagamento vai ser feito em 2 parcelas, né? O pagamento vai ser feito em 2 parcelas. Então, parcela inicial de pagamento. E aí a minha parcela inicial de pagamento eu vou receber 35%. Vou receber 35%, eu vou colocar aqui, ó, igual isso aqui vezes isso aqui, ó. 35% eu estou colocando que a minha forma é igual ao 35, que é a minha E12, vezes o meu pagamento total, que é a minha 86.688, que é a minha F11. Dou um Enter. Ó, então, meu pagamento inicial será de 30.340. E o meu pagamento final? Ó, pagamento final. Parcela final. Minha parcela final será igual 100% menos 35. Tá vendo que eu não puxei célula? Eu simplesmente botei um valor que era o valor que eu queria, que é o 100% menos 35%. Vamos ver se ele vai acertar. Olha ali o que está dando. 9,965%. Por quê? Porque eu botei 100%. Gente, quando eu estou trabalhando em 100%, eu vou colocar só 1. Ó. E aí ele vai me dar o valor certo. Por que eu coloquei só 1? Porque 100% é 1 dividido por 1. Certo? 1 dividido por 1 é 100%. Ou eu posso simplesmente colocar aqui e digitar 100%. Ó, digitei 100%. E aí ele vai reconhecer certinho. O que eu não posso é fazer unidades diferentes, porque senão ele vai errar para mim, vai errar feio, certo? E agora eu posso simplesmente colocar aqui, ó, que o meu pagamento final, minha parcela final vai ser igual à minha parcela total, F11, menos a minha parcela inicial, ó, que vai dar 56.340. Ok? Agora eu posso simplesmente vir aqui, eu seleciono todas, boto aqui para ficar bonitinho. Então, eu tenho aqui uma planilha. Eu tenho aqui uma planilhazinha esquematizadinha de um orçamento de obra, né? Eu tive o deslizamento lá e agora eu tenho aqui um orçamento de obra, Leandro. Beleza. Pessoal, uma coisa que vocês têm que entender é que se vocês apagarem esses valores que vocês colocaram aqui, ó, como fórmula, né, como elementos da fórmula para quantidade de quilômetro vezes metro cúbico e a quantidade aqui de
base para pavimentação, se eu apagar isso aqui, ó, ele vai zerar os valores lá, ó. Por quê? Porque ele está vindo buscar esse valor aqui e trazer para a fórmula lá. Então, se eu fizer isso, eu vou estragar a minha planilha. Ah, mas eu não queria que isso aqui aparecesse, Leandro. Como é que eu faço? Bom, tu pode selecionar essas duas colunas aqui, ó, clicar com o botão direito nelas e mandar ocultar, ó. Leandro, o que eu fiz? Eu apaguei? Não, ela continua ali, ó. Tá vendo que fica aqui, ó, uma beisolinha, fica aqui uma beiradinha dessas duas colunas que eu apaguei? Ó, eu posso simplesmente vir aqui, ó, selecionar elas de novo e mandar reexibir. Elas estão ali. Eu não apaguei elas só ficaram ocultas. Isso é interessante porque se eu colocar alguma fórmula de apoio, né, se eu colocar alguma equaçãozinha de apoio que ela esteja buscando e tal, isso ficando oculto aqui não atrapalha o meu desenho, certo? Aí facilita a nossa vida. Então, esse servicinho aqui, ó, ele tá devidamente orçado, tá bonitinho e tal, numa planilha que eu posso considerar dinâmica. Ah, e se no futuro eu quiser, não, 20 horas de topografia é pouco, Leandro, eu preciso de 30 horas de topografia, eu venho aqui, eu coloco 30 horas de topografia e ele vai regular a minha planilha toda a isso. Não, serviço de topografia eu falei que estava 150 a hora, mas ele não está 150 a hora, eu consegui a 75 a hora. Ó, mudou o meu valor? Claro que mudou, né? Então eu consigo ir fazendo esses ajustes, porque a minha planilha inteira está dinâmica. Outra coisa, eu fiz aqui por uma sequência que eu considerei lógica: topografia, remoção, transporte, serviço, moto-nivelamento, base para pavimentação e pavimento asfáltico, certo? Agora, mas eu não quero isso, eu quero classificar ela pelo maior valor. Então eu seleciono aqui, ó, todas as células, eu seleciono tudo. Como eu seleciono tudo? Aperto em cima da célula com o botão esquerdo do mouse e arrasto, ó. Selecionei tudo. Agora eu venho aqui, ó, e mando classificar e filtrar, tá vendo? Agora eu vou criar aqui, ó, um filtro. Ó, primeiro eu vou vir aqui, ó, classificar do menor para o maior. Então ele vai classificar todas as linhas ali, colunas, do menor para o maior. Digamos que eu queira classificar. Aqui ele classificou automaticamente porque já estava, né? Vamos lá. Ó, vou classificar aqui, ó, do maior para o menor. Ele vai classificar aqui, ó, pela ordem alfabética. Pela ordem alfabética, ó, B, P, R, S, T, T. Certo? Porque antes, quando eu tinha colocado aqui, ó, ele tinha organizado, ó, pela primeira aqui, certo? Agora ele organizou em ordem alfabética. Não, mas para mim eu não quero nessa ordem, Leandro. Ctrl Z, eu não quero nessa ordem. Eu quero pela ordem do valor. Eu posso vir simplesmente aqui, eu seleciono aqui, ó, de código até o último valor aqui. Venho aqui, e crio filtro. E ele vai me dizer qual que é o filtro que eu quero, Leandro. Eu quero classificar, ó, por código, por serviço, por unidade, por quantidade, por valor unitário ou por valor total. Eu quero pelo valor total. E eu quero do maior para o menor, porque eu quero deixar em cima o que for mais caro, que eu quero deixar óbvio, por exemplo, o Ministério Público quando ele for consultar isso, né? Então eu dou aqui um OK. E ele alterou essas ordens. Leandro, deu ruim. Claro que deu. Lembra que eu falei que ele ia buscar esses valores aqui, ó, e transformar aqui? Certo? Então, agora olha só, esse aqui, ó, ele tá pegando a fórmula na linha acima, ó, a base para pavimentação. E esse aqui, ó, tá pegando aqui, ó. Certo? Que também tá vazia. Esse aqui, ó, não tá pegando esse valor aqui, esse aqui, ó, não tá pegando esse valor aqui, ó. Então, quando eu vou classificar, se eu tenho esses valores dinâmicos aqui fora, eu tenho que selecionar eles junto,
senão vai dar muito ruim, tá? Deixa eu voltar aqui, ó, Z. Beleza, voltamos aqui para a situação inicial. Então, de novo, vou classificar aqui, ó, e vou botar aqui o filtro. Tá vendo, ó? Eu trago até aqui. Vamos reduzir isso aqui, ó. Vamos reduzir esse espaço. Como é que eu reduzo isso, Leandro? Eu clico, seleciono aqui, ó, as minhas colunas e clico com o botão direito em cima ali, né? E mando excluir, ó. Pronto. Trouxe eles aqui para perto, certo? Agora, de novo, faço o que eu seleciono tudo, inclusive eles, e aí eu venho aqui de novo, filtrar, criar o filtro. Eu quero filtrar pela coluna. Qual coluna que eu quero filtrar? Pela coluna F, ó. Eu quero filtrar pela coluna F do valor maior para o menor. Opa! Não, aí eu pego só valores, tá? Eu viajei ali. Pego só valores, de novo, filtrar, classificar pela coluna F, maior para o menor. Ok, pronto. Porque agora, ó, ele trouxe transporte com caçamba, ele trouxe base para pavimentação, ele reorganizou essas daqui também. E aí ele colocou certinho. Ah, eu coloquei do menor para o maior. Não, eu quero do maior para o menor. Vamos voltar aqui, ó, filtrar. Coluna F do maior para o menor. Ok. Ok, filtrou bonitinho. Beleza. Agora eu tenho aqui, ó. Mas por que a soma deu errada, Leandro? Porque por algum motivo o pavimento asfáltico pegou errada a fórmula. Lembra qual era a fórmula que ele estava usando? Opa, por que ele pegou quantidade aqui? Ah, é óbvio. Lembra que a quantidade, esse valor aqui, ó, do pavimento asfáltico, ele tinha pego o de cima? Beleza. Ele pegou o de cima dele aqui era o 1500. Agora vamos avançar aqui, ó. O de cima dele aqui, ó, não é mais o 1500, o de cima dele é essa quantidade aqui, ó. Então ele cria essa falha. Vamos voltar aqui então, Ctrl Z, desfiz, né? Ctrl Z desfaz aquilo que eu fiz. Quando eu digo aqui, ó, que ele é o D7, eu posso fazer uma coisa que chama fixar a célula. Então olha só, eu estou dizendo que a minha célula de referência para essa daqui, ó, é o D7, certo? Então agora eu vou apertar F4 no meu teclado, aqui em cima, esse é a tecla de atalho, né? F4 do meu teclado, ó. Aqui em cima, ela fica em cima do número 5, no caso do meu teclado. Não F4, tá vendo que ele botou uma cifra na frente do D e na frente do 7? Beleza, vou dar um Enter, ele vai ter fixado a célula. Agora, eu posso mudar essa célula para onde eu quiser. Ela vai continuar pegando como referência lá, ó, o D7. Tá vendo? Claro, agora eu vou voltar ela lá para o lugar dela, que lá é o lugar dela, né? E agora de novo. Venho aqui, vou classificar e filtrar pela coluna F do maior para o menor. Ok, pronto. Livre de erro. Eu só não sei por que ele pegou. Por que ele pegou R$750 como maior aqui? Vamos ver de novo o que a gente fez de errado. Filtrar, classificar, coluna F, valores das células do maior para o menor. Aí, F do maior para o menor, o maior valor que eu tenho de serviço aqui, ó, é 10.000, o menor valor que eu tenho aqui é R$200, certo? Claro que a gente tinha já feito algumas alterações ali que acabaram mudando o valor. Serviço de motonivelamento 8 horas, serviço
Ah, não vai funcionar porque ele tá pegando, ó, ele fixou a célula aqui mesmo, tá, pessoal? Tá dando bem ruim por causa disso. Deixa eu voltar aqui, ó. Às vezes acontece esse tipo de falha na planilha, tá? Eu posso simplesmente copiar isso aqui, jogar para cá e mandar ele igualar ali. Por exemplo, aqui, né? Posso, ó, copiar. E aí eu posso simplesmente voltar aqui, ó, e dizer que a fórmula desse aqui e desse aqui são idênticas, certo? Aí já resolvi o problema, ó. Antes como eu tinha adotado como referência a de cima e fixei ela, ele vai ficar sempre adotando a de cima. Aí vai dar errado sempre mesmo. Não tinha muita solução daquele jeito ali que eu falei mesmo, tá, pessoal? Infelizmente. Ó, agora foi. Foi. Graças a Deus. Ó, 37, 10.500, 10, 5.002, 250 e 1.200 no serviço de motonivelamento. Pronto. Minha planilha está classificada em ordem de valor. Ah, Leandro, legal, gostei e tal, mas volta lá para inicial. Perfeito? Perfeito. Não tem problema nenhum. Eu não preciso fazer essa organização. O que eu estou mostrando para vocês é uma opção de como fazer, certo? Por último, pessoal, o que eu queria mostrar aqui para vocês é como a gente pode fazer um gráfico disso, certo? E aí vamos fazer aqui então um gráfico. Inserir, gráfico. Eu posso escolher vários tipos de gráficos, tá, pessoal? Ele vai ter gráfico de coluna e barra, ele vai ter gráfico de linhas ou áreas, ele vai ter gráfico de pizza ou de rosca, ele vai ter esse gráfico aqui que é de hierarquia, onde ele vai colocar quadrados, certo? Ele vai ter esse gráfico de estatística e ele vai ter esse gráfico de dispersão. Nós vamos colocar aqui, ó, o gráfico mais recomendado. As células que eu quero são essas daqui, ó. Eu quero um gráfico dos valores. Ele vai me dizer aqui, ó, quais são os valores que eu tenho. Então eu vou colocar aqui, ó, um gráfico de valores. Ok. Ele inseriu aqui, ó, um gráfico dos valores. Eu posso vir aqui, ó, e alterar os dados do meu gráfico. Posso selecionar dados. Bom, eu posso editar aqui, ó, a minha coluna, certo? Ó, eu estou pegando aqui, ó, esses valores aqui, ó, daqui, certo? E aqui, ó, ele está aparecendo como 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele está pegando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele está pegando na sequência aqui, certo? Mas ele não está nem pegando nessa sequência aqui, ó. Ele está criando uma sequência dele, que é uma sequência numérica qualquer. Eu venho aqui, ó, e mando equivaler, editar aqui. Clico nessa flechinha aqui, ó, e digo que eu quero selecionar pelo nome do produto. E agora eu volto aqui, ó, e dou um OK. Dou um OK. Tá vendo, ó? Ele vai começar a colocar aqui, ó, para mim o meu gráfico aqui, ó. Serviço de motonivelamento. É isso aqui, ó. Topografia, isso aqui. Transporte com caçambas, isso aqui, ó. Remoção de solo, base, asfalto. Ó, o meu maior custo aqui é o asfalto, pavimento asfáltico recomposto, certo? Então eu tenho como fazer essa análise a partir de um gráfico. Aí eu posso vir aqui, ó, alterar o título do gráfico, né? E aí, sei lá, vou colocar o gráfico aqui, ele está relacionando relação serviço e custo. Pronto, já tem um título aqui, ó, relação serviço e custo. Então eu criei aqui, ó, um gráfico qualquer, certo? Eu criei aqui um gráfico qualquer.
né, baseado naquilo que eu tinha ali, que eram as minhas informações. Eu tenho aqui, ó, o custo total de cada elemento e eu tenho aqui, ó, o serviço. Ah, Leandro, gostei desse gráfico aqui. Existem outras formas? Claro que existe. Inserir. Vamos colocar aqui, ó, como gráfico de pizza. Opa, deixa eu dar aqui, ó, apaga. Eu quero fazer um gráfico de pizza com esses valores aqui, ó. Inserir gráfico de pizza. Ó. De novo, ó. Venho aqui no meu gráfico, aqui em cima, ó, selecionar dados. Eu quero que essa minha coluna que está aparecendo como 1, 2, 3, 4 esteja relacionada aqui, ó, aos meus serviços. Pronto, ok, ok. Então tá aqui, ó. Fechei aqui o gráfico. Quero que isso aqui venha aqui para baixo. Opa, quero que isso aqui venha aqui para baixo. Quero diminuir isso aqui para eu enxergar melhor. Quero trazer para cá e quero, ó, pronto, organizei o gráfico do jeito que eu queria. De novo, relação entre serviços e custos. Olha só, pessoal. Então agora eu já sei, ó. Meu maior custo, pavimento asfáltico. Meu menor custo aqui, ó, serviço de motonivelamento. Então eu posso apresentar para o meu para quem está me fiscalizando, ou posso apresentar para o prefeito da cidade, né? Como é que está distribuído aí para o secretário que assina pela pasta, como é que está a distribuição desses custos aí relacionados ao serviço que eu estou fazendo. Daqui a pouco o secretário do município pode dizer simplesmente assim, nós não vamos contratar esse maior custo que está aqui, ó, de pavimento asfáltico, esse eu tenho para atender. Então a gente não precisa contratar esse serviço. Ele é caro. Se ele fosse mais barato do que o meu custo para fazer aqui, eu deixaria contratar, mas como o custo aqui é o mais alto e para eu fazer é mais barato que isso, eu mesmo faço. Pronto. Então ele serve para essa avaliação de tomada de decisão, certo? Pessoal, sobre editor de planilha, acho que o que a gente tinha para apresentar basicamente era isso, né? Se sobraram dúvidas, se vocês têm algum questionamento com respeito a isso, fiquem à vontade. Me procurem fora da sala de aula, entrem em contato por e-mail, WhatsApp que vocês têm. Agradeço a todos, espero ter ajudado, contribuído com essa aula de hoje e até a próxima. Tchau, tchau.